Salve, salve torcida, salve, salve família, sou eu, Jefferson Carvalho, do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. Turma, como vimos ontem, na reunião do Conselho de Beneméritos, esses picaretas estão tentando atropelar todo mundo e empurrar a SAF de goela abaixo. Mas vocês vão ver nesse vídeo que os beneméritos Roberto Monteiro e Manuel Luiz Fernandes apontaram algumas irregularidades que podem prejudicar o Vasco no futuro. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês: se inscreva no meu canal, marque o sino de notificações, dê like, comente e compartilhe esse vídeo para que mais vascaínos possam ter essa informação. Agora com vocês a nossa vinheta. Aqui que o conselheiro Roberto Monteiro segue com a mão levantada. O senhor deseja fazer uso da palavra, conselheiro? É questão de ordem. Secretaria, por favor, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Pode falar, conselheiro, desmutou. Deixa eu só tirar a mão aqui para já desmarcar. Então, senhor presidente, estou entendendo que a resposta prescinde de uma elementar aí, que é que, como se eu estivesse levantando a questão de ordem e não teria a capacidade de fazê-lo, em função da notificação, de impedir a reunião. Advirto que, ultrapassada essa fase, o Conselho Deliberativo, como clube, assume as responsabilidades daquilo que vier por diante, entendendo se essa questão de ordem não for acatada. Isso eu digo porque, quando falo da capacidade do presidente, por mais que a gente possa colocar da questão dos processos judiciais que estão em curso, nós estamos ainda sobre um juízo de cognação sumária. Advirto que a resposta dada em função da decisão judicial é em função de um juízo de admissibilidade em cognação sumária. Nós ainda não temos ainda a exaustão do processo que vai se dar em função de sentença. Portanto, eu entendo que não há, num primeiro momento, legitimidade para isso. Mas, avançando sobre isso que é de suma importância do que é colocado no objeto da notificação. O nosso Estatuto Social não prevê a modalidade de SAF, de clube-empresa, advertindo que se o presidente do clube, que é o mandatário oficial do clube, não tem poderes estatutários para falar em nome de SAF, cabe à Assembleia Geral a aprovação da possibilidade desta modalidade, para que aí sim seja feita toda a transição deste fato. Tendo em vista que, no edital de convocação expedido por Vossa Senhoria, foi colocado que isso era com base em empréstimo ponte. Ora, um empréstimo ponte vinculado a uma possível venda do clube. Portanto, o que eu estou falando não é a questão de um empréstimo propriamente dito. Eu estou trazendo a Vossas Senhorias que não é um empréstimo, é um empréstimo vinculado a um empréstimo ponte, como está dito no edital. Ou seja, já está exacerbando poderes além daquilo que está esculpido no nosso Estatuto Social. Em função disso, que entendo que o presidente não tem esta autorização dada pelo sócio. E, nesse sentido, seria temerário continuar com a reunião. Mas, entendendo que isso poderá ser abatido, ainda solicito duas questões de ordem prejudicial à continuidade da nossa reunião. A primeira, da qual Vossa Senhoria
já entendeu que a convocação do Conselho Deliberativo não foi feita em cima do quórum ideal, mantido pelo Estatuto, que é de 300 conselheiros. O corpo do Conselho Deliberativo funciona com 300 membros, não 280, como foi falado. E por última questão de ordem, que deve ser enfrentada por esse Conselho Deliberativo, entendo que Vossa Senhoria deve analisar o seguinte, e quero fazer questão. Há em curso, e já há uma notificação, uma intimação para que o Vasco fale no processo, do qual me incluiu, que a realização desta reunião online, ela, de certa forma, grava devidos vícios. Tanto é que eu fiz um incidente de falsidade que o Vasco está sendo intimado a falar no processo, onde, no meu processo, que exigia o quórum de quórum qualificado como é hoje, o Vasco, eu anexei 15 beneméritos, 15 que estavam presentes na sala comprovadamente e que votaram na reunião e que não estavam presentes na lista de presença emitida por Vossa Senhoria e por cartório. Portanto, guardando uma insegurança nesse modelo de reunião online. Nesse sentido, eu entendo que a reunião deve ser paralisada em função do quórum, em função da segurança, que não há mais, como a gente pode dizer, motivação e justificativa para que a gente faça essa reunião online sem a devida segurança daqueles que estão votando na questão do quórum e na questão da votação. Então, nesse sentido, e mais os anteriores expostos pela notificação, é que eu entendo que essa reunião deve ser interrompida e feita uma nova convocação. Seria isso, senhor presidente. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, deixar bastante claro que nós temos que separar a discussão da SAF da discussão do empréstimo que está na pauta aqui da reunião do Conselho Deliberativo de hoje. A proposta da SAF, ela tem toda uma tramitação que, em última instância, exigirá a aprovação dos sócios do clube em Assembleia Geral Extraordinária. Logo, nós não podemos vincular uma decisão sobre empréstimo sobre uma modalidade jurídica inexistente no Estatuto do Clube. Então, acho que é muito importante separar essas duas questões. Nós não estamos discutindo agora proposta de SAF. Então, isso é uma outra discussão que nós vamos ter que confrontar. O Conselho de Beneméritos até submeteu um pedido de esclarecimento à diretoria administrativa em relação à conformação do projeto concreto de SAF com 10 perguntas, e a resposta que veio ainda não está referida ao pré-acordo que, como foi noticiado, foi já firmado com a empresa 777. Então, nós precisamos ter acesso à proposta concreta para poder exaurir um parecer sobre a SAF. Então, o que nós estamos discutindo aqui é uma operação de empréstimo. E é isso que nós estamos discutindo. Acho que não podemos misturar isso com a discussão conceitual sobre a SAF que nós teremos que enfrentar e travar. Em relação ao empréstimo, ele não é um empréstimo de menor monta. Ele representa 45% da receita constante, esperada, do orçamento que nós discutimos. Então, ele é um empréstimo significativo. E, desse ponto de vista, eu acho que nós deveríamos ter tido mais tempo para examinar os termos desse empréstimo. Quer dizer, houve uma convocação emergencial em 48 horas. Informações básicas da operação nós só recebemos ontem. Eu acho que, pelo volume envolvido e a importância da matéria, deveria ter havido uma convocação regular naquele prazo de 5 dias para a gente poder se debruçar sobre o tema, examinar os riscos envolvidos. Em relação a isso, eu quero retomar o tema das garantias apresentadas. Eu não senti segurança na resposta
que foi dada pelo vice-presidente jurídico. Ele se refere a uma excepcionalidade no regulamento da FIFA. O regulamento da FIFA é explícito. Ele veda participação direta ou indireta de terceiros na transação de jogadores entre clubes. E eu entendo que a primeira garantia que nós estamos fornecendo, que é direito... deixa eu até ver os termos, eu tinha até separado aqui para não cometer uma injustiça. Opção de compra de 4 jogadores. Ele é uma garantia de uma operação financeira de uma empresa. Eu acho que isso viola o regulamento da FIFA. Eu acho que viola. E eu acho que, se há uma excepcionalidade que aponta que não há violação, ela tem que ser trazida aqui, fundamentada. Ela não pode ser oral. Tem que haver uma consulta, ela tem que ser apresentada. Porque senão o Vasco pode sofrer sanções por parte da FIFA por envolver terceiros numa operação de transferência de jogador. Eu acho que esse é um tema sério que nós precisaríamos examinar com o tempo necessário e com a seriedade necessária. O exemplo dado não foi um bom exemplo. Propriedade multipartite de clubes. Mas isso não está tratando de transferência de jogadores. Nós estamos tratando aqui de transferência de jogadores, cujos direitos são exclusivos de clubes, com base no regulamento. Doutor Luiz Manuel, só para esclarecer. Vice-presidente, por favor. Vice-presidente, haverá um momento de esclarecimento, por favor. Eu estou até pedindo Manuel, 20 segundos restabelecido o seu tempo. Eu estou até pedindo esse esclarecimento. Então, eu tenho essa dúvida. Será que não é o caso de retirar essa garantia? Ficar com a segunda? Porque não há dúvida que a segunda não fere o regulamento da FIFA. Eu, sinceramente, fiquei em dúvida em relação ao primeiro. É um pedido segundo, vice-presidente. Vai haver o momento da fala. Estamos concluindo aqui. É um pedido de esclarecimento que eu estou trazendo aqui, até para formar juízo para poder votar. Né? É um pedido de esclarecimento. E, por fim, eu acho que, caso seja aprovada o empréstimo, eu acho que na próxima reunião do Conselho Deliberativo era importante a diretoria trazer... Eu já sei que já foram indicados aqui temas gerais de aplicação, mas um plano detalhado da aplicação do empréstimo, caso ele venha a ser aprovado. Eu queria sugerir isso também como encaminhamento. Mas eu mantenho essa dúvida se a garantia oferecida não está ferindo o regulamento da FIFA. Prosseguindo, então, com a palavra, conselheiro Roberto Monteiro. Não só aderindo, boa noite a todos, mais uma vez, e agora... Conselheiro, só pela ordem, 5 minutos como os demais, tá? Estou iniciando aqui a contagem. Não, talvez eu nem use os 5 minutos, mas fazendo aqui um esforço, só aderindo aqui ao grande benemérito Luiz Fernandes, que essa é uma preocupação que deveria constar e deve ser transcrita em ata, porque isso gera algum nível de responsabilidade, uma responsabilidade que deve ser perseguida a quem, de fato, der causa. Mas eu queria trazer aqui, só porque, como por objeto da fala, por ocasião da fala do presidente do Conselho Fiscal, sobre a questão da conformidade e da urgência do pedido, e aí que isso chama a atenção. Nós temos várias exceções para um quórum qualificado como esse de 2/3 pelo Estatuto do Vasco. E essa exceção é muito clara, é a questão do empréstimo, que eu acho que, dada essa importância, isso não pode ser tratado dessa forma. Então, quando o grande benemérito Luiz Fernandes trata o assunto de uma convocação de 48 horas com algum nível de ausência de informações, a gente deve contextualizar a própria fala que foi trazida aqui pelo presidente Jorge Salgado, pelo próprio vice-presidente Carlos Osório e pelo presidente do Conselho Fiscal. Porque em todas essas falas que foram apresentadas aqui, no quesito urgência, ela não é satisfatória. Porque, veja, ela fala que é um empréstimo para pagamento de situações atrasadas, que fala, eventualmente, de salários, essas foram as palavras utilizadas, e para que pudesse ajudar ao fluxo de caixa futuro. Então, veja bem,
nós vamos fazer um caixa de um valor exorbitante de 70 milhões de reais, que já vão ser incididos juros e correção para pagamento futuro de um dinheiro que será usado ao longo do tempo. Então, qual a urgência exata que existe ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Essa é a indagação que não é respondida. Então, é o pagamento de 2 folhas que estão em atraso, é o pagamento... Porque quando o presidente do Conselho Fiscal fala, olha, nós temos que pagar o RCE, que incide sobre 20% da receita. Ora, se não há receita, não há pagamento. Não é o dinheiro do empréstimo que servirá ao pagamento de uma receita que não existiu. Então, isso é importante para que todos saibam que isso não justifica a urgência. Isso não justifica, a não ser, olha, nós estamos com 2 folhas de atraso no pagamento, isso é temerário porque pode gerar o 3º mês, mas se a gente falar em folha de pagamento, nós não vamos falar, e mesmo que tenha outras despesas que ficaram pendentes, porque até então, o que foi apresentado ao final do ano é que as despesas correntes do Vasco, em função de várias medidas adotadas no ano anterior, em função de cortes de salário, cortes de funcionários, elas estariam encaixadas dentro do fluxo de caixa. E se a gente aqui não sabe quais são as nossas despesas, as nossas necessidades urgentes, como que nós vamos aprovar um empréstimo de 70 milhões de reais que vai servir a serviço de investimento que também ninguém aqui conseguiu explicar, nem a documentação conseguiu. Vamos pagar em função de um fluxo de caixa necessário, mas já pagando juros e correção a respeito do assunto. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu quero dizer aqui que isso me preocupa como é que a forma... Minuto para o final do tempo, é trazido o pedido de empréstimo. E sobre... e mais uma vez, quanto ao quesito conformidade, tudo bem, está no orçamento, mas a conformidade ela não se faz presente quando ela vincula a uma transação futura, que vai incidir uma multa caso ela não seja realizada, caso não haja um pagamento, caso isso não aconteça. Então, nesse sentido, eu quero encaminhar a proposta, já que isso não vai ser retirado de pauta, para que venha com a necessidade urgente do clube, para que a gente possa aprovar a real necessidade de urgência do clube, eu não tenho outra alternativa senão encaminhar o processo da votação de hoje pela reprovação do pedido de empréstimo. Então, eram essas minhas considerações, senhor presidente.